Nossa história começa em um dia de chuva forte. Um pequeno menino chorava, implorando ao seu avô: "Por favor, não me deixe sozinho e vá." Mas o velho respondeu firmemente: "Esta jornada é perigosa. Você não pode vir comigo, Jim." Então ele se despediu e foi embora. Nos dias atuais, Jim se tornou um adolescente de 17 anos. Ele acordou tarde. Era para ser o dia da grande competição. Infelizmente, ele quebrou seu despertador sem perceber. Ele correu para pegar sua bicicleta tentando chegar ao início do evento. Enquanto ele andava de bicicleta em uma velocidade insana, quase colidiu com uma senhora que caminhava na estrada. Com um controle notável, ele a evitou, mas colidiu com as barreiras da ponte, quebrando-as. Milagrosamente, ele não se machucou. Você acha que termina aqui? Não, meu amigo. Jim juntou suas forças, pegou a bicicleta e voltou para a estrada. Para onde Jim estava indo? Para o torneio de heróis do ensino médio, a competição mais comentada, aquela que todos sonhavam em ganhar. Em outro lugar, um grupo de estudantes que não conseguiu entrar na competição ficou assistindo. Uma jovem chamada Mira se aproximou e perguntou onde o torneio estava sendo realizado. Enquanto isso, Jim ainda estava pedalando quando viu um ladrão roubar uma bolsa de uma idosa e correr. Movido pelos gritos de socorro dela, Jim correu atrás dele com determinação. O ladrão olhou para trás com desdém e pensou consigo mesmo: será que esse tolo acha que pode me pegar de bicicleta? Ele deve estar louco. Mas Jim não parou. Ele pedalou mais forte e mais rápido. O ladrão subiu para uma plataforma mais alta, pensando que Jim não conseguiria seguir. Mas Jim não desistiu. Enquanto a perseguição continuava, uma garota caiu por perto e seus óculos se quebraram. Jim pediu desculpas rapidamente e continuou perseguindo o ladrão, mas a garota Mira não ficou parada. Ela lançou sua espada no ladrão, acertando-o diretamente e começou a atacá-lo. Jim explicou o que tinha acontecido, e comovida com sua história, ela se juntou a ele para pegar o ladrão. O ladrão achou que tinha escapado. Ele pulou em uma motocicleta para fugir, mas Jim parou sua bicicleta abruptamente, e Mira se lançou contra o ladrão com força. Quando ela se preparava para golpear, um sinal surgiu de repente que dizia: "Pare!" O ladrão hesitou, pensando que estava salvo, mas do nada, um soco poderoso de outro homem o derrubou da motocicleta e o jogou no chão. Um golpe perfeito. Os três, Jim, Mira e um jovem chamado Randy, então seguiram juntos para o torneio. Este não era um evento comum. Ele reunia os estudantes mais fortes do reino, e o vencedor teria direito a um desejo, qualquer desejo, não importando quão grande fosse. Um sonho realizado, não é? Enquanto esperavam, os três começaram a se conhecer. O locutor chamou os participantes para entrar na arena de batalha e explicou as regras do torneio, a mais importante das quais era o sistema de nanocura. Em cada um de seus pulsos há um relógio, ele disse. Este dispositivo irá curá-los de todos os ferimentos durante o combate. Sua tarefa agora é lutar com todas as suas forças, sem medo, sem hesitação. Então, com um sorriso, ele acrescentou: "E por lutar, quero dizer a partir de agora." Todos foram pegos de surpresa. Foi uma rodada de eliminação. A batalha começou imediatamente, golpes voando em todas as direções. A arena parecia mais um massacre. Um lutador, um artista marcial habilidoso em Kung Fu, derrubou qualquer um que se aproximasse. Outros mostraram incríveis habilidades de combate. Randy deu um soco incrível que maravilhou a multidão, e Mira lutou com uma esgrima cheia de elegância e foco, mas nada disso se comparou ao que Jim fez. Um grande grupo de estudantes o atacou, pensando que ele era fraco, mas ele manteve sua posição e os derrubou um por um com uma determinação surpreendente. Os juízes assistiram com expressões impressionadas. Então, de repente, um dos juízes recebeu uma ligação anunciando a chegada do último competidor. Este recém-chegado entrou na arena com imensa confiança, atacando todos sem piedade, chutando, pisando e insultando os outros enquanto avançava. Mira não suportou seu comportamento e avançou contra ele com sua espada com toda a força. Mas ele desviava de todos os golpes, zombava dela, e até prendeu a espada dela entre as pernas em uma demonstração de pura arrogância. Naquele momento, Jim entrou em cena, cheio de raiva. Ele conseguiu acertar um golpe na perna do concorrente e disse seriamente: "Acho que é hora de lutar com você." Então, ele se lançou para a frente com toda a força em um confronto digno de lendas. A cena muda para uma organização militar discutindo um fenômeno estranho que havia aparecido em uma das ilhas. De repente, alarmes soaram. Um intruso havia invadido a base. Um homem entrou apresentando-se como Park Mu-jin, claramente trazendo algo sinistro com ele. De volta ao torneio, estava terminado. Jin havia derrotado o competidor arrogante e Mira quebrou seu pescoço para recuperar sua espada. O competidor foi então levado para tratamento médico. No caminho de volta, o trio caminhou junto, conversando e se conhecendo melhor. Cada um compartilhou por que havia se juntado à competição. Jin disse: "Quero ficar mais forte, quero lutar contra pessoas poderosas, é só isso." Handai falou sobre um amigo querido no hospital, alguém que ele deseja curar de uma doença terrível. Mas em vez de revelar toda a verdade, ele simplesmente disse que queria dinheiro. Mira compartilhou seu sonho: "Quero reviver o dojo de espadas da minha família."
Jin perguntou a ela, então por que você deixou sua espada ser roubada durante a partida? Antes que ela pudesse responder, ela notou a espada com Jin, a mesma que ele havia recuperado do ladrão. Ela correu em direção a ele, mas escorregou de sua mão e afundou no mar. Eu vou pegar de volta pra você, disse Jin, mas ela o esbofeteou e gritou, eu nunca mais quero te ver. Então ela mergulhou na água sozinha, lembrando-se das palavras de seu avô quando ele lhe deu a espada, como ele havia pedido a ela para restaurar o dojo à sua antiga glória. Seu coração doía de tristeza, mas de repente Jin apareceu novamente segurando uma lanterna, mergulhando na água para ajudá-la a procurar. Ela pediu desculpas. Desculpe por ter te esbofeteado, aquela espada pertencia ao meu avô. Jin sorriu e disse, se pertencia ao seu avô, então devemos encontrá-la rapidamente. Naquele momento, Han trouxe uma lanterna grande para iluminar a área e ajudá-los a encontrar a espada rapidamente. A partir daquele momento, um forte laço de amizade começou a se formar entre os três e logo se tornaram os amigos mais próximos. No dia seguinte, começou a segunda rodada do torneio, que consistia em duelos 1 a 1 entre os participantes. Todos os participantes se reuniram na arena, cada um esperando sua vez. A primeira etapa foi fácil para todos. Eles conseguiram derrotar seus oponentes em segundos. Durante a segunda etapa, Jin estava deitado, descansando e esperando sua vez quando Ying se aproximou dele e disse, vou derrotá-lo na arena. Mas Jin não respondeu. Ele simplesmente continuou sua soneca. Outro competidor se aproximou e repreendeu Ying. Lutar fora do ringue não é permitido. Ying, irritado com o comentário, estava prestes a atacá-lo, mas Jin interveio no último momento e calmamente disse, nunca abaixe sua guarda para ninguém, meu amigo. O garoto apreciou as palavras de Jin e agradeceu a ele. O tempo passou e a luta entre Ying e aquele mesmo garoto começou. O menino parecia ser um forte oponente, mas Ying removeu uma das suas pulseiras e começou a atacá-lo violentamente. O menino caiu, incapaz de se mover, mas Ying continuou a espancá-lo impiedosamente na frente da multidão. O público gritou para que a luta fosse interrompida, mas Ying se recusou a parar. Ele continuou a brutalizar o corpo do menino como se estivesse tentando compensar uma perda anterior. Ele gritou com ele, exigindo um pedido de desculpas, mas o menino respondeu, nunca vou pedir desculpas para alguém como você. Ying, agora mais furioso, tirou outra pulseira e foi arrasar completamente seu oponente. Mas você realmente acha que Jin permitiria que isso continuasse? Absolutamente não. Jin interveio e acertou Ying com um chute voador. Então disse em um tom firme, eu sei que ainda não te acertei de verdade. Vamos, mostre-me o que você tem. Ying tentou contra-atacar com toda a sua força, mas Jin deu um golpe devastador que destruiu parte da arena. Quão implacável. Os árbitros correram para parar Jin por interferir ilegalmente na partida, mas de repente uma aura demoníaca surgiu de Ying. Ele começou a se lembrar do momento de sua derrota anterior, quando uma garota misteriosa lhe concedeu energia das trevas para usar na batalha. Ying ficou furiosa e tentou matar todos, mas Jin não ficou parado. Ele lançou seu ataque final, esmagando completamente o corpo de Ying. A multidão e os juízes ficaram surpresos com a força esmagadora de Jin. Mas assim que Jin começou a recuperar o fôlego, ele de repente desabou e se viu preso. Sim, Park Mu-jin havia chegado. Acabou por se revelar que ele era o fundador do torneio e uma das figuras mais poderosas do reino. Park dirigiu-se ao público, anunciando que Jin havia violado as regras do torneio, e por isso seria preso até que os juízes pudessem deliberar sobre o seu destino. Mesmo assim, a multidão aplaudiu a bravura de Jin, sentindo que algo muito maior estava prestes a acontecer. Enquanto isso, uma organização secreta foi desclassificada, mas Park olhou para o nome de Jin e de repente reconheceu seu avô. Chocado, ele decidiu deixar Jin permanecer na competição. Em outro lugar, Mira estava enfrentando uma garota chamada Mason, que estava... A partida começou com Mason em pleno controle. Ela derrubou Mira no chão. Mira tentou usar sua espada, mas foi inútil. Use a técnica de espada que seu avô lhe ensinou. Sem nem mesmo usar uma arma, ela conseguiu ferir Mason e terminar a partida com um golpe de 2 mãos. Uma cura para sua condição. Han apresentou-lhe os seus novos amigos, Jin e Mira, e disse-lhe, sua partida é hoje. O rapaz tentou brincar para aliviar o ambiente antes de Han partir. Baek provocou, eu não te disse que ia acabar com você? Han lutava tentando desviar dos golpes. Depois de um tempo, ele começou a entender os movimentos de Baek e lançou um contra-ataque. A luta se intensificou até que Baek de repente escorregou e ficou vulnerável. Mas, surpreendentemente, Han não atacou. Ao invés disso, ele permitiu-se sofrer dano e estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Que espírito e honra incríveis. Baek perguntou, por que você não me atingiu? Han respondeu, apenas covardes atacam um oponente caído. Baek sorriu. Prepare-se agora. Golpes de todas as direções. Baek estava completamente sem reação e caiu no chão, derrotado. Todos ficaram surpresos com a força de Handai e aplausos explodiram de alegria e admiração.
Magnífico, verdadeiramente magnífico. Depois que a luta terminou, foi a vez de Jin enfrentar o comissário. Naquele momento, Jin ainda estava dormindo, assombrado por memórias estranhas e misteriosas, até que de repente abriu os olhos. Jin chegou, Park sorriu. O comissário zombou e disse a Jin: "Você estava se escondendo no banheiro por medo?" Jin não respondeu. Ele sentiu um calor estranho percorrendo seu corpo. Então o instrutor explicou as regras da partida dizendo: se Jin conseguir derrubar o comissário, ele vence e volta para a competição. Só isso. Vamos começar. Respiração. Jin venceu a partida. Mas o comissário se recusou a aceitar a derrota e avançou contra Jin com toda a sua força, apenas para Jin atingi-lo na cabeça. Jin sentiu algo incomum em seu corpo enquanto o comissário agora o atacava de todas as direções. Ele não tinha ideia de para onde escapar. Ele foi capturado e quase morto, não fosse pela intervenção dos outros comissários que entraram para protegê-lo. Park Mu-jin entrou na arena e virou-se para o comissário verde dizendo: 3 meses de salário foram descontados do seu pagamento, e você sabe por quê. Mira e Di, eles avançaram para as semifinais. Mira enfrentaria Di, enquanto Jin enfrentaria um novo oponente. Enquanto caminhavam pela estrada, um homem apareceu voando em direção a eles. Ele saiu do carro e ajoelhou-se diante de Mira, pedindo-a em casamento. Dias depois, Mira estava sentada com sua irmã mais nova, experimentando seu vestido de noiva. Ela tinha aceitado a proposta? O homem reapareceu e foi ao campo de treinamento da Mira, mais uma vez pedindo sua mão depois que ela o rejeitou na frente de Jin e Di, mas ela o recusou novamente dizendo: ainda sou muito jovem. No entanto, ele respondeu: vou devolver o dojo de espadas da sua família para você. Eu sou o único que pode ajudá-la a recuperar isso, eu dominei o estilo só por você. Mira foi convencida por suas palavras e concordou em se casar com ele, mas seu tio percebeu que ela não queria realmente esse casamento. Como ela poderia abandonar todo o esforço que fez e deixar que outra pessoa realizasse seu sonho? Então ele foi até o noivo e disse: Mira apressou essa decisão e eu acredito que ela é muito jovem para se casar agora. Mas o noivo respondeu: eu vou me casar com ela. Eu sou o único capaz de restaurar a glória da sua família, ao contrário de você e seu irmão fracassado. O tio abaixou a cabeça em silêncio. Enquanto isso, Jin estava sentado em um restaurante pedindo uma refeição simples quando ouviu um grupo de garotas falando sobre Mira e seu famoso noivo. Ele ficou chocado ao saber que ela concordou em casar com ele. Ele correu para a casa dela e quando chegou perguntou: por que você concordou em casar com ele? Você esqueceu seu sonho? Mira disse a ele: ele é quem vai me ajudar a realizar esse sonho. Jin respondeu: você vai jogar fora todo o seu trabalho árduo e deixar outra pessoa realizar seu sonho? Você está desistindo de tudo tão facilmente? Mas Mira fechou a porta na cara dele dizendo: isso não é da sua conta. Jin ligou para Di e contou o que havia acontecido. Di disse: talvez ela esteja feliz. Apenas deixe-a em paz. Mas Jin respondeu: não, eu não vou deixá-la. No dia seguinte, Mira vestiu seu vestido de noiva e começou a se preparar para o casamento. O tio dela a viu e percebeu seu sorriso falso, então ele decidiu cancelar o casamento no último momento. Mas Mira o tranquilizou, dizendo: não se preocupe, estou bem. Então ela se virou para o noivo e perguntou: você sabe por que eu concordei em me casar com você? Ele respondeu: porque eu vou restaurar seu dojo, claro. Ela disse: exatamente. Naquele momento, a irmã de Mira percebeu a verdade. Mira não está se casando com alguém que ama. Ela está fazendo isso apenas por sua família. De repente, a lenda Jin apareceu. Ele disse para ela: eu não gosto deste casamento. Vamos arruiná-lo. Ela respondeu: vamos lá. Jin correu com Di para o local do casamento, mas os guardas estavam impedindo todos de entrar. Jin não queria machucá-los. Eles não faziam parte da competição. Ele tentou passar por eles sem violência, mas não conseguiu. Os guardas começaram a atacá-lo até que Di interveio, derrubando todos de uma vez e dizendo: desculpe, só um empurrãozinho. Enquanto isso, Mira estava entrando no salão de cerimônia com seu tio e o casamento estava prestes a acontecer. Logo descobrimos que o noivo nunca amou Mira. Ele estava apenas atrás de seu poder oculto, um poder do qual ela mesma não tinha conhecimento. Mas Jin e Di chegaram ao casamento bem a tempo. O noivo gritou: chega, não precisamos de mais distúrbios. Ele sacou sua espada e atacou os dois, mas Di agarrou sua espada, permitindo que Jin se aproximasse de Mira e falasse com ela. Ele disse: por que você está fazendo isso? Você não percebe que um sonho não significa nada se você não o realiza com suas próprias mãos? Você está desistindo de tudo pelo que trabalhou e se casando agora? Naquele momento, Mira começou a relembrar suas memórias, tudo o que havia sacrificado apenas para realizar o sonho de seu avô. Comovida pelas palavras de Jin, ela começou a se bater, tentando mascarar sua dor. Mas então, seu tio interveio e disse: você não precisa se torturar mais, Mira. Sua irmã concordou com ele. Mira então lembrou-se das últimas palavras de seu avô: realize seu sonho à sua maneira. Dominada pela emoção, ela desabou em lágrimas, e finalmente ela foi convencida. Ela se recusou a prosseguir com o casamento. Ela se virou para o noivo e disse que sentia muito, mas não se casaria com ele. O noivo de repente irrompeu em uma risada aterrorizante, liberando uma onda de energia negra semelhante à do comissário. Com um tom zombeteiro, ele gritou:
Vergonha para todos vocês, e avançou em direção a Dee e Jin. Mas Mira saltou na frente deles e levou o golpe. Então ela liberou sua técnica, Distância da Lua, e o eliminou completamente. Que jovem incrível! E de repente, o casamento foi gloriosamente arruinado. Depois, o noivo roubou a espada da Mira e se recusou a devolvê-la, mas Mira permaneceu tranquila. Com confiança calma, ela disse: "O espírito do meu avô vive dentro de mim, não na espada", e riu do fundo do coração. Que alma radiante! Enquanto isso, o amigo de Dee estava em estado crítico, parecia estar em seus momentos finais. Quando Dee viu seu amigo assim, ele ficou congelado como se seu sonho inteiro estivesse desmoronando. Dee voltou ao trabalho, mas seu estado mental foi severamente afetado. Ele ficou tão tenso que até começou a agredir clientes. No dia do seu confronto com Mira, Jin dormiu demais e chegou atrasado. Quando ele finalmente chegou à arena, ficou chocado com o que viu. Dee espancou Mira impiedosamente, acertando exatamente onde ela havia se machucado antes. Ela acabou desmaiando e Dee venceu a luta. Após a briga, Jin ficou cheio de raiva de Dee. A tensão estava claramente aumentando. Em seguida, voltamos 2 anos antes, quando Dee conheceu seu único amigo leal. Eles muitas vezes discutiam, no entanto, ele continuou sendo a pessoa mais próxima na vida de Dee. Um dia, dominado pela culpa pelo que havia feito a Mira, Dee se encontrou vomitando sangue no banheiro. Ele pensou em seu amigo doente em Mira, dividido entre o certo e o errado. Mas por que Dee fez tudo isso? Deixe-me contar-lhe. Depois que a condição de seu amigo se tornou crítica, Dee foi até Park e implorou para ele curá-lo usando nanotecnologia. Park respondeu: "Se você quiser salvá-lo, terá que fazer exatamente o que eu disser." Dee concordou. A condição era que ele deveria vencer as partidas restantes no torneio Crusher. O verdadeiro objetivo era testar a força de Jin, se ele se tornaria um tigre como seu avô ou não. Mas qual foi a culpa da pobre Mira em tudo isso? No dia seguinte, Jin derrotou seu adversário em poucos segundos, claramente consumido pela raiva. Mais tarde, ele visitou Mira no hospital para se desculpar pelo que Dee havia feito. "Eu não sabia que ele iria tão longe", ele disse. Mira sorriu e respondeu: "Está tudo bem, não sabemos o que ele está passando, apenas foque nas suas partidas." Que garota nobre. Jin simplesmente disse: "Tudo bem." E o dia chegou ao fim. Finalmente, a partida decisiva havia chegado. Jin contra Dee. O que aconteceria? Ambos lutadores entraram na arena e a batalha começou. Foi brutal, cada um atacando com força total. Jin usou seu estilo de taekwondo, desferindo golpes poderosos. Dee contra-atacou mirando nos mesmos pontos que ele tinha acertado em Mira. Depois deu um breve passo para trás, mas Jin, furioso, gritou: "Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez ao nosso amigo." Então ele usou sua habilidade suprema, jogando Dee para a beira do ringue. Quando Jin avançou para terminar a luta, Dee o atacou inesperadamente, preparando-se para liberar todo o seu poder para matá-lo. Este era realmente o fim, enquanto isso Mira tinha terminado seu tratamento. Ao sair, ela notou uma multidão reunida perto da sala de cirurgia. Aproximando-se deles, ela viu uma garota chorando sobre o amigo moribundo de Dee. A garota gritou: "Você não disse que resolveria as coisas com ele antes de morrer? Levante-se!" Dee está fazendo tudo isso por você, mas era tarde demais, ele havia falecido. Ao presenciar isso, Mira finalmente entendeu tudo, porque Dee tinha agido de forma tão cruel com ela. De volta à arena, Dee tinha controle total, golpeando Jin até que ele desabou. O árbitro começou a contagem. Se Jin não se levantasse, Dee seria declarado o vencedor. De repente, Park apareceu e sussurrou para Dee: "A condição do seu amigo era crítica demais, não conseguimos salvá-lo, ele está morto." Dee ficou atordoado. A dor em seu rosto era avassaladora. Então, Jin se levantou novamente. O árbitro interrompeu a contagem e Jin avançou em Dee, acertando golpe após golpe. Dee não revidou. Ele parecia completamente derrotado. Então Mira gritou o mais alto que pôde: "Você era 200 vezes mais forte quando lutou comigo", e entregou a Dee uma carta escrita por seu falecido amigo. Dee leu enquanto o árbitro gritava para Jin continuar lutando, mas Dee ficou paralisado de choque, surdo a tudo ao seu redor. Na carta, seu amigo havia escrito: "Eu sei que você entrou no torneio Crusher por minha causa, mas parece que é tarde demais. Estou morrendo. Meu amigo, não tenho arrependimentos e não quero que você tenha nenhum também. Lute por si mesmo com toda a sua força. Não perca." E mais importante, mantenha seus amigos por perto e nunca os decepcione. Adeus, meu amigo. Nesse momento, a arena explodiu. Foi uma das maiores batalhas já vistas. Dee deu seu golpe final em Jin, convencido de que a vitória era dele. Mas de repente, o tigre apareceu. Jin sorriu e então lançou um contra-ataque lendário contra Dee. Um golpe tão poderoso que destruiu a própria arena. O árbitro declarou Jin o vencedor e ele ficou extremamente feliz. Jin foi até Dee para ajudá-lo a se preparar para a partida. E Mariah o acompanhou carregando alguns itens. E assim, o trio estava reunido mais uma vez. Mas de repente, um grupo de indivíduos com aparência feroz apareceu. Quem eram eles e o que estava prestes a acontecer?
Agora mudamos para uma floresta escura, onde Taigan, o avô de Jin, estava cercado por membros da gangue Nox. O chefe da gangue avançou e ofereceram a Tigan um lugar entre eles, mas Tigan respondeu friamente: "Eu me juntar a vocês? Isso só acontece nos seus sonhos." O líder ficou furioso e uma batalha violenta começou entre eles. Enquanto isso, o campeonato do ensino médio tinha acabado de concluir suas rodadas preliminares. Agora os verdadeiros estágios estavam prestes a começar. Tudo o que veio antes foi apenas treinamento. Neste ponto, 3 competidores seriam escolhidos de cada região. Desta região em particular, Jin e Di foram selecionados por ficarem em primeiro e segundo lugar, respectivamente. O terceiro lugar, no entanto, estilo Lâmina da Lua, ninguém será capaz de derrotá-la. Mira ficou emocionada com suas palavras. Ele perguntou. Park respondeu: compartilhar. Compartilhar? Não entendi, disse Di. Park explicou. Este poder não aparece para qualquer um. A chance de se manifestar é inferior a 1%. Batalhas, e até o sangue ou algo pior. Dias se passaram e finalmente chegou a hora do grande torneio. Mas algo estava errado. O árbitro anterior havia partido. Ele foi substituído porque foi morto e faqueou no estômago. Que começo brutal. A primeira partida foi anunciada. O time de Jin estava enfrentando um adversário poderoso. As equipes começaram a entrar na arena. Jin estava cheio de empolgação. Mira disse a ele: "Tenha cuidado, eles podem usar o mesmo poder que vimos antes." Jin respondeu: "Não se preocupe, eu também tenho um novo poder", referindo-se às técnicas que ele aprendeu com o velho. Jin entrou na arena, assim como seu oponente. Jin então começou a pressionar vários pontos de pressão com o cérebro Jin. E assim terminou a primeira partida com a derrota da equipe Dino. Mais uma derrota e eles seriam eliminados do torneio. Então Di entrou no ringue. Diante dele estava um oponente monstruoso. Ninguém podia acreditar que esse não desista tão facilmente. As palavras dele me tocaram. Peguei a espada novamente. No dia seguinte, vi-o estudando sozinho. Ofereci ajuda, e desde então, nos tornamos a maior dupla de fracassados. Meu amigo, de volta à luta. O oponente gritou: "Eu não vou perder", mas Di gritou de volta: "Nem eu." Eles se enfrentaram com toda a força, mas Di estava em outro nível e venceu a luta. "Diga-me, meu amigo, você estava realmente torcendo para o outro cara? Concentre-se." Após a vitória de Di, Jin e Mira estavam radiantes. Ao mesmo tempo, o homem que atacou o comissário estava comemorando. "Matei Kyo, um dos comissários mais fortes. A gangue terá que me promover." Mas Kyo de repente recuperou a consciência. Ele saltou e lançou um soco flamejante, cortando o braço do homem em um instante. Ele disse friamente: "Você está falando demais por muito tempo. Você está me dando dor de cabeça." O homem gritou: "Como você ainda está vivo, eu rasguei seu estômago." Kyo saltou e começou a espancá-lo sem piedade, até que o homem também perdesse o outro braço. O atacante tentou usar sua técnica especial, mas Kyo não deixou. Ele reuniu seu poder e estava pronto para acabar com ele de vez. Nesse instante, 2 outros membros da gangue chegaram e o salvaram. 3 contra 1, isso não é coragem, a propósito. Enquanto isso, Mira entrou no ringue para enfrentar seu oponente. A luta começou, e Mira estava desferindo golpes de todas as direções. Seu oponente estava sobrecarregado e à beira da derrota. Mas então ela ouviu a voz da bomba de falhas encorajando-a. Ela se recompôs e ativou seu movimento especial contra Mira. Mira tentou desviar, mas não conseguiu. Ela então lembrou-se dos ensinamentos do árbitro. Ele havia mostrado a ela algumas técnicas de espada. Ela focou sua força, começou a desviar com precisão e, de repente, ela deu um chute poderoso que derrubou a garota, garantindo a vitória. Alguém na plateia disse: 2 derrotas seguidas para esses 2. Outro acrescentou: "Não estou criticando, só estou intimidando." Naquele momento, Kyo estava sob forte ataque dos 2 membros da gangue. Ele estava sendo atacado de todos os lados e parecia que a luta estava se virando contra ele. Um deles atacou por trás e quase o matou, até que outro comissário interveio a tempo. Agora era 2 contra 2, e a batalha realmente começou. As 2 mulheres se enfrentaram e Kyo aproveitou o momento para derrotar o segundo homem. Uma das garotas da gangue usou seu movimento especial no comissário, mas de repente um dragão foi libertado e a devorou. O comissário sorriu e disse: "Coma bem, meu dragão, não quero que você sofra." A garota da gangue ficou furiosa e atacou o comissário com tudo que tinha, mas o comissário desviou graciosamente e deu um golpe devastador que a derrubou. Quanto ao Kyo, ele agarrou o segundo homem e arrancou suas asas. Ele estava pronto para acabar com ele, mas o inimigo pegou a garota e escapou. O terceiro membro da gangue sorriu e riu, então explodiu todo o andar. Claramente essa gangue não tem boas intenções, meu amigo. Voltando ao torneio escolar, a segunda partida tinha começado. Aquele cara suspeito que eu nunca gostei entrou no ringue com seu oponente. Ele ficou orgulhosamente de pé e declarou: "Eu não vou perder pra você, Taki. Vou deixar meu avô orgulhoso." Mas Taki não esperou. Ele ativou sua técnica e o destruiu completamente. A multidão ficou horrorizada. A empregada não suportou a cena e pulou em Taki para detê-lo. Ele a derrubou e começou a pisotear sua cabeça na frente de todos. Mira gritou para Jin:
Desta vez eu não vou deixar você interferir. Mas Jin respondeu: apenas observe o ringue. De repente, Di apareceu e chutou Tak para longe da garota. O árbitro interveio e parou a luta. O garoto derrotado, furioso, tentou atacar Tak novamente para matá-lo, mas você realmente achou que Tak se machucaria? Sem chance. Ele avançou e socou o garoto com tanta força no estômago que seu feroz peixe desencadeou o inferno nele, quebrando todos os ossos de seu corpo. Esse cara é perigoso, meu amigo. O menino ferido foi levado às pressas para a sala de emergência. O próprio médico divino iria tratá-lo. Seu avô se aproximou de Park e perguntou: por que você desqualificou Tak do torneio? Park respondeu: porque ele pode ser a chave. O avô assentiu. Entendido. Ah, e a propósito, Tak também é um dos 6. Devido à interferência de Di na partida, ele agora seria suspenso e perderia o próximo jogo. Isso significava que a vitória iria para o oponente. Mais uma derrota e eles seriam eliminados. Mira gritou com ele de raiva e frustração. Ao mesmo tempo, a terceira partida das eliminatórias começou. O time Alba estava enfrentando outro time. Eles já tinham perdido sua primeira partida. Mais uma derrota e eles estariam fora. Antes do segundo jogo começar, Albo se aproximou da garota de seu time e entregou a ela um plano para seguir. Ela executou isso perfeitamente, dominando sua oponente com facilidade. Parece que Albo não é tão simples quanto parece. O cérebro dele está funcionando bem. Ele então entra na arena. Esta é a luta que determinará seu destino. Ou eles avançam, ou isso marca seu fim. O garoto em pé do outro lado de Yulbo parecia arrogante, transbordando de excesso de confiança, e disse: pronto pra mim, ou não. Imediatamente ele ativou sua técnica tribal e todos puderam sentir seu poder. No entanto, a pessoa diante dele permaneceu totalmente imperturbável. Yulbo respondeu: você parece forte. E então os dois começaram a lutar. Yulbo estava no controle no início, agarrando o garoto e o desequilibrando completamente. O garoto ficou furioso, incapaz de fazer qualquer coisa. Ele tentou atacar, mas Yulbo bloqueou seus golpes sem esforço. O menino então ativou sua técnica de sinergia, mas Yulbo usou suas habilidades de transição para desviar facilmente do golpe. Em seguida, desferiu um chute poderoso que o nocauteou completamente. Naquele momento, Jin notou algo estranho. A jaqueta que Yulbo usava tinha o mesmo símbolo de tigre que aparecia nas roupas de seu avô. A equipe de Jin terminou de assistir a partida e saiu da arena. No caminho para fora, Mira tentou falar com Jin, mas ele parecia chateado. Vou deixá-la agora, ele disse, então se afastou. Park havia chamado Jin no dia anterior e lhe disse que haviam encontrado uma grande quantidade de sangue na cena onde seu avô lutou contra a gangue Nox. Parecia que seu avô tinha sido capturado ou levado. Jin mergulhou em pensamentos até que de repente Yulbo entrou na sala, cumprimentou-o e disse: na verdade, sou seu fã. Então, sem aviso, ele agarrou a mão de Jin e começou a lutar. Jin respondeu: qual é o seu problema? Calma, cara. Yulbo rapidamente pediu desculpas. Desculpe, fiquei um pouco empolgado. Yulbo então perguntou sobre o símbolo do tigre na jaqueta de Jin e de onde ele o conseguiu. Jin respondeu que pertencia ao avô dele. Yulbo assentiu e disse: por respeito a ele, eu uso isso, nada mais. A propósito, como ele está agora? Jin não respondeu. Seu silêncio e expressão disseram tudo. Então Yulbo perguntou: por que você o respeita tanto? E então ele começou a contar sua história. Quando eu era pequeno, meu pai morreu. Eu não tinha nem 4 anos de idade. Minha mãe me levou para um campo de treinamento isolado e me deixou lá. Eu não conhecia ninguém, não conseguia me enturmar com ninguém. O treinamento era brutal. Eu estava sempre triste, até que um dia seu avô apareceu. Ele me entregou um manual de Taekwondo, algo que meu próprio avô tinha pedido para ele me dar. Quando eu perguntei a ele sobre meu avô, ele me disse que ele morreu na guerra lutando ao lado dele. Ele disse que ele era incrivelmente corajoso e forte. Essa é uma das lembranças mais preciosas que eu carrego. Jin ficou comovido com a história, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Mas, de repente, alguém os atacou por trás. Yulbo bloqueou o golpe e disse com firmeza: se tentar isso de novo, não vou perdoá-lo. Era claro que aquele homem não veio com boas intenções. Depois disso, Yulbo se despediu e foi embora. No dia seguinte, o comissário Kyo entrou furioso no escritório de Park. Ele começou a quebrar tudo lá dentro e gritou: por que você deixou a esposa e o filho do árbitro morrerem? Você não tem coração? Park ativou seu poder e prendeu Kyo na parede. Você esqueceu com quem está falando? A propósito, o dano que você causou, isso é salário de 9 meses descontado do seu pagamento. Kyo subiu até o telhado e descobriu a verdade. Uma jovem explicou que a esposa e a criança não estavam mortas. Eles eram meras estátuas, que ela havia criado para escondê-los. Então, Park de fato fez seu dever e mais, enquanto Kyo exagerou e imaginou coisas por conta própria. Mais tarde, Kyo começou a procurar pela fada literalmente. Ele encontrou um pedaço de metal enferrujado, e quando Daebi o viu, sentiu pena e trouxe comida para ele. Daebi disse: escuta, quero que você me ensine a técnica de sinergia. Em troca, eu vou te alimentar todos os dias e cuidar de você. Kyo concordou e perguntou: por que você quer aprender isso? Daebi respondeu:
porque meu amigo está em apuros e eu quero estar ao lado dele e ajudá-lo. Ele estava se referindo a Jin, que eu simplesmente assentiu e disse, tudo bem, e o treinamento começou. Enquanto isso, a Gangue Nox estava realizando uma reunião em preparação para invadir o torneio e reivindicar a chave. As coisas estavam prestes a pegar fogo, meu amigo. Quanto ao Jin, ele estava em casa completamente desolado por causa de seu avô, sem saber o que fazer. Ele se lembrou do último dia que passaram juntos, seu 6º aniversário, quando tiraram uma foto juntos. Seu avô lhe disse, um dia você vai comemorar seu aniversário com seus amigos, e depois foi embora. Naquele dia, Jin tinha acabado de completar 17 anos. Ele estava profundamente triste, até que Mira e Di apareceram surpreendendo-o com uma comemoração de aniversário. Como vocês souberam que era hoje? Ele perguntou. Elas responderam, seu relógio nos enviou um lembrete de aniversário, então Di, Dina e eu planejamos comemorar com você. Elas trouxeram comida e muitos presentes, e aos poucos Jin começou a se animar. Mas no dia seguinte, pouco antes do torneio, alguém bateu na porta de Jin e deixou um envelope. Ele o abriu e encontrou uma foto de seu avô acorrentado e sem um braço. Nela estava escrito o endereço de sua localização. As coisas estavam prestes a explodir. Jin pegou o endereço, subiu na bicicleta e saiu correndo, ansioso e com medo de seu avô. Ao mesmo tempo, a partida estava prestes a começar. Mira e Di não conseguiam encontrar Jin em lugar nenhum. Uma garota entrou e disse, sua partida começou, se você não for para a arena agora, será desqualificado. O pânico se instalou. Di disse a Mira, vou procurar Jin e trazê-lo de volta. Você precisa vencer a primeira partida e não se apressar. Mira assentiu e entrou na arena. O adversário não parecia ser um desafio fácil. Erros não eram uma opção. Naquele exato momento, Jin chegou ao local da carta. Ele entrou, abriu uma porta e ficou horrorizado com o que viu. Seu avô inconsciente, braço amputado, acorrentado. Mas Jin estava paralisado de choque. Ele correu até ele, tentando desesperadamente acordá-lo. Então ele ouviu uma risada estranha e arrepiante. O pescoço do avô dele virou 180 graus. De repente, uma explosão abalou todo o lugar, jogando Jin para trás e destruindo tudo. Ao mesmo tempo, a batalha de Mira tinha acabado de começar. O adversário dela, um homem chamado Marin, o árbitro anunciou o início e Mira atacou instantaneamente sem se conter. Mas Marin havia coberto seu corpo com óleo, tornando impossível para a lâmina dela cortá-lo. Ele escorregou e desviou com facilidade. Então ele chamou seu parceiro, que lhe jogou uma espada e o choque. Era a própria lâmina de Mira, a que tinha sido tirada dela antes. Mira disse a ele, devolva a espada agora, mas ele respondeu, não, e então atacou-a novamente com ferocidade. Mira tentou bloqueá-lo com sua espada, mas ela quebrou do primeiro golpe. Naquele momento, Marin revelou a ela a verdadeira forma de sua espada e disse, isto é um tesouro nacional? Que vergonha que estava em sua posse. Então ele a atingiu, desferindo um golpe em seu abdômen. Ele a levantou novamente com uma mão e a esbofeteou várias vezes. Depois desferiu uma série de socos até ela cair no chão. Ela lutava para se levantar, mas ele não mostrou misericórdia. Zombando, ele disse, todo esse esforço é inútil. Aliás, seu companheiro nunca chegará aqui. Com isso, Mira ficou furiosa. Ela percebeu que eles haviam feito algo com Jin. Ela se lançou sobre ele, gritando, não há como você derrotá-lo. Jin nunca perderá para alguém como você. Mas Marin a golpeou novamente e ela caiu no chão, completamente exausta. Ao mesmo tempo, um membro da Gangue Nox estava comemorando sua vitória sobre Jin, vangloriando-se triunfantemente. Mas Jin de repente se levantou e perguntou-lhe, quem é você? O homem respondeu criando inúmeros clones de si mesmo e disse, não há espaço neste torneio para fracos como você. Ele ordenou que os clones atacassem, e Jin começou a receber golpes de todas as direções. No entanto, ele se manteve firme, desviou da maioria dos golpes e derrotou vários deles. Mas os clones eram intermináveis, meu amigo. Eles se reagruparam e o arrastaram para uma câmara subterrânea, onde ele se viu cercado por pessoas que ele deveria enfrentar. Ele então percebeu que tudo o que havia acontecido fazia parte do grande esquema da gangue. Ele perguntou a um deles, você fez isso com eles? O homem respondeu, sim, e em breve você se juntará a eles. A raiva de Jin se acendeu e ele destruiu todos os clones. Então ele se levantou, pressionou 3 pontos de pressão em seu corpo e declarou, prepare-se, você vai morrer agora. Enquanto isso, Mira estava flutuando pelo céu, parecendo que tinha desistido. Então ela entrou em um espaço estranho e ouviu uma voz dizer a ela, você é fraca. Ela respondeu, sim, eu sou fraca, mas nunca vou desistir. A voz estendeu uma mão em sua direção, tomou sua forma e disse, muito bem, eu vou te dar força. Sua energia brilhou e a arena se iluminou com esplendor. A espada de Marin desapareceu de sua mão e voou em direção a ela, e finalmente sua habilidade de técnica compartilhada foi totalmente ativada. Sua forma de herói surgiu. Marin entrou em pânico e ativou sua própria habilidade, mas já era tarde. Mira esquivou todos os seus ataques e desferiu um golpe decisivo que o derrotou de uma vez por todas. Que golpe incrível! Mas seu corpo falhou depois e ela disse, cheguei ao meu limite. Naquele momento final, Jin interveio, elogiou sua coragem e depois foi se preparar para o próximo oponente. Seu oponente perguntou,
Quem estava com você? Mas Jin não respondeu. Enfurecido, o oponente avançou com toda a sua força. Jin desviou dos ataques e disse: vou te mostrar o que aconteceu com ele. Ele lançou uma série de golpes e chutes que deixaram seu adversário paralisado. Os movimentos de Jin foram tão hábeis que seu oponente não conseguiu mais respirar, mas Jin não parou por aí. Ele ativou sua habilidade original e cortou seu oponente em dois. O inimigo tentou se levantar novamente, mas a segunda habilidade original de Jin o derrubou completamente. Todos assistiram Jin admirados por seu poder. O tigre criou um tigre. Após a batalha, passamos por um flashback do passado de Cabo. Ele estava treinando em um certo centro, quando um colega estudante chamado Sun se aproximou dele e perguntou: por que você treina mais do que todo mundo? Ele respondeu: por causa de uma promessa que fiz a alguém há muito tempo. Ela entendeu o que ele quis dizer, sorriu para ele e foi embora. Sun foi uma das primeiras pessoas a trazer tranquilidade ao seu coração, mas quando ele a enfrentou em uma partida, não mostrou misericórdia. Ela caiu no chão e levantou a mão em rendição, mas Tiki correu até ela e quebrou sua perna. Cabo testemunhou, mas ele não conseguiu se mover. Aquela noite, um comissário veio até ele e lhe entregou um convite para o torneio, prometendo: se você vencer, pode ter qualquer desejo realizado, até mesmo restaurar a perna de Sun. Cabo entrou no torneio apenas por esse motivo. Mas após conhecer Jin, ele se lembrou da promessa que havia feito ao seu avô. E agora, meu amigo, parece que ele está em uma encruzilhada. Mais tarde, a garota usou seu poder nos outros três e começou a interrogá-los. Jin contou tudo o que aconteceu. Eles estavam em descrença até que Park falou e disse: Knox é a gangue que sequestrou Tijin e eles são uma ameaça para todos os usuários de habilidades compartilhadas. Que emocionante. Parece que o torneio reserva perigos ainda maiores pela frente. Jin perguntou a Park: como posso derrotar Knox e resgatar meu avô? Park respondeu: vocês três são fracos e não podem fazer nada agora, mas se vocês ganharem o torneio, talvez eu lhes dê a informação que procuram. Chegou a hora do próximo confronto, o time de Jin contra o time de Bao. Parece que as coisas estão prestes a esquentar. A primeira batalha seria então um golpe na orelha de Dei, que o abalou. Ele reuniu suas forças e a golpeou de volta, mas ela se esquivou a tempo. Ele avançou novamente, mas o último golpe dela a vinha. Ela se lançou contra ele com tudo que tinha, mas no final o Dei saiu vitorioso e a Songa perdeu a luta. Eles a levaram para tratamento. Ela está sendo tratada. O filho chega ao local e diz: Cotovelo, ouvi que você entrou neste torneio por minha causa. Primeiro, obrigado pela sua preocupação, mas quero que você lute por si mesmo. Sua batalha com Jin foi seu sonho por muito tempo, então não deixe que eu seja um obstáculo. Faça o que você acha que é certo. As palavras dela comovem profundamente Elbow e parece que esta batalha pode nunca mais acontecer, meu amigo. Ao mesmo tempo, o líder da gangue dos Knux chega e começa a matar os membros da equipe um por um. Park sente sua presença e corre para detê-lo. Uma batalha feroz está claramente prestes a começar. Enquanto isso, Jin e Elbow aparecem na arena prontos para lutar. Jin diz a Elbow: pelo olhar no seu rosto, essa vai ser uma grande batalha. E de fato, uma luta feroz começa em todos os sentidos da palavra. No entanto, a superioridade de Elbow é clara e o desempenho de Jin parece fraco em comparação. Enquanto lutam, Elbow diz: você é fraco no combate corpo a corpo, então será atingido facilmente. Ele ataca Elbow usando a técnica de mira, lâmina da lua, e em seguida continua com outro ataque, contra-ataca com sua própria habilidade de sinergia, mas o líder não cede e chama seus subordinados. Os usuários começam a atacar a gangue. Seu invoca uma criatura que morde a espada e a quebra. O líder fica atônito e Park desmaia. Naquele exato momento, a batalha entre Jin e Elbow continua e se evolui em um ritmo surpreendente. A verdade é que Taejin sabia que um dia partiria. Então, antes de sua partida, ele pediu a Elbow que ensinasse Jin a lutar quando chegasse a hora. E hoje, Elbow cumpre essa promessa. Os dois se preparam para seus golpes finais, mas Jin supera as expectativas. Usando a técnica do dragão, Cotovelo cai no chão. O árbitro começa a contar e todos acreditam que Jin perdeu. Mas de repente, sua energia cai para -1. A chave apareceu, Park também a sente, e agora Elbow enfrenta a raposa de 9 caudas que ativa seu poder de sinergia, incendiando a arena. Todos estão chocados com o novo poder de Elbow enquanto ele aparece em uma nova forma flamejante. Ele avança como um leão e todos sentem sua nova força. Ele tinha a chave que eles estavam procurando. Park está dominado pela euforia, enquanto o líder dos Knux se recusa a desistir. Ele viu a chance e lança um ataque desesperado em busca de uma abertura. Eles trocam golpes e Jin começa a entender. Você não se tornou... A multidão todos desaparecem. Uma luz branca pura envolve tudo. Ninguém entende o que está acontecendo, nem mesmo o Cotovelo. A energia mítica de Jin se manifesta e todos assistem em silêncio.
Elbow grita e canaliza sua energia para um ataque final, mas Jin pressiona o ar com a mão, lançando Elbow para cima. As notícias do tornado chegaram a Park, que mal podia acreditar no que estava ouvindo. A raposa derrotada? Quem era esse poder da gangue Nux? E mesmo ele não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Ele agarrou a garota que o havia acompanhado e a lançou em direção ao parque, aproveitando a confusão para fugir. Os eventos reais estavam apenas começando, cercado por amigos que o provocavam e brincavam com ele sem parar. Pouco depois, Jin se aproximou. Jin sozinho com ele. Foi então que Jin começou a falar sobre o seu... Aguentei por um tempo, mas não adiantou. Tech continuava lutando, atacando o monstro com seus dentes várias vezes. De repente, o garoto recuperou a consciência. Ele retirou a empregada de sua boca, completamente curada, e então começou a crescer, cada vez maior, até começar a liberar criaturas estranhas de seu corpo, capturando todos ao seu redor, incluindo Ilbo. Mas então, Tech apareceu atrás dele, sussurrando: adeus, antes de arrancar metade de seu corpo superior. Raiva, quebrando o vidro ao redor deles. Era como se ele não pudesse ver mais nada. Naquele momento, o líder da gangue Nox entrou na rua e liberou seu poder. Criaturas estranhas começaram a cair do céu. O caos engoliu tudo. Até Park Mu-jin não aguentava mais a situação e anunciou o término do torneio de campeões do ensino médio, preparando-se para o que parecia ser o início do fim. Jin e Miraodi assistiram a cena de longe, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Naquele momento, deu ele a um homem rico que acreditava apenas no poder. Esse homem o criou no ódio, ensinando-o que a vitória era tudo. Tech ficou mais forte, adquiriu poderes da gangue Nox, então matou o homem e tomou sua fortuna, declarando: eu nunca mais vou perder. Ele se lembrou de seu passado com Ilbo e de como eles o atacaram uma vez. Enfurecido, Ilbo liberou criaturas aterrorizantes de seu corpo, desencadeando um verdadeiro massacre. Os monstros atacaram sem piedade. Ele os golpeou com força implacável, assombrado pelas imagens de seus amigos feridos e pelos sonhos que Tech havia despedaçado. Ele os derrubou um por um com força esmagadora. Jin, Mira e Di finalmente chegaram ao campo de batalha e viram Ilbo espancando Tech sem piedade, seguindo-o em todas as direções, socando sem parar. Tech lembrou-se das palavras do velho: você não deve falhar, você deve sempre vencer. Sua raiva aumentou, e ele ativou seu vínculo, fundindo-se com ele para criar um monstro que devorou Ilbo e absorveu sua energia, separando a chave de seu corpo. Todos ficaram atônitos. Park sentiu o imenso poder da chave e não conseguia acreditar no que havia acontecido. Teco tentou pegar a chave e absorver seu poder, mas Bon surpreendeu com um dos 6, lançando uma criatura que afastou a chave. Mais monstros apareceram. O velho lutou contra eles para ajudar a recuperar a chave, mas Bon, o líder Nox, alçou o voo com ela. No final, a chave caiu nas mãos de Jin. Ele esmagou a cabeça do monstro e a reivindicou, mas a criatura criou uma segunda cabeça, ficando ainda mais poderosa. Park Mu-jin atingiu seu limite de energia. Todos estavam prestes a cair. Naquele mesmo momento, o chefe do Federal Bureau of Investigation estava observando tudo acontecer. Percebendo a escala da ameaça representada pela gangue Nox, ele decidiu obliterar a cidade inteira para acabar com ela de uma vez por todas. A garota soube disso e correu para informar Park. Quando Jin descobriu, ele tomou uma decisão. Ele protegeria as crianças. Ele criou uma barreira especial e colocou todas dentro, protegendo-as da destruição iminente. De fato, foram transportadas para um lugar estranho que ninguém conseguia reconhecer. Di e Mira estavam lá com o resto, e enquanto isso, Ilbo começou a perder a consciência de puro cansaço. Depois disso, Di e Mira ativaram sua técnica compartilhada para curar aqueles que estavam com eles. Ao mesmo tempo, Jin chegou ao local de Elbow e o encontrou sangrando de todas as partes do corpo. Jin imediatamente começou a aplicar pressão em pontos específicos para parar o sangramento. Elbow finalmente recuperou a consciência e entregou uma chave a Jin, dizendo: eu não sei o que é esta chave, nem o que significa, mas estava dentro de você. Elbow respondeu: sim, eu também não sei por que estava dentro de mim, mas sinto uma energia imensa nela. Leve-a com você e proteja-a de Tik, Jin. Jin respondeu: tudo bem. Naquele exato momento, Tik havia alcançado a localização de Di e Mira e perguntou a eles sobre a chave. Ninguém sabia onde estava e ficaram intrigados com sua mudança repentina de comportamento. Eles tentaram fugir, mas Tik perdeu a cabeça e gritou: vou matar todos vocês. Ele então invocou criaturas estranhas e começou a atacá-los ferozmente. Di e Mira ativaram sua técnica compartilhada novamente e começaram a revidar, mas o poder dele era avassalador. Ficou claro que eles não conseguiriam acompanhá-lo. Enquanto isso, Jin se despediu de Elbow e começou a procurar por Di e Mira até encontrá-los. Mas eles estavam extremamente exaustos de lutar contra Tik e não conseguiam se mover. Tik percebeu a chave com Jin e disse: me dá isso. Naquele momento, Dick estava deitado no chão falando com dificuldade. Saia daqui rapidamente. Este homem perdeu a cabeça. Jin permaneceu em silêncio por um momento, claramente fatigado. Ele perguntou: por que você fez isso com eles? Tik respondeu descuidadamente: farei o mesmo com você se não entregar a chave agora. Jin ficou furioso e respondeu: tudo bem.
Lá fora, o mundo havia mergulhado em completo caos com batalhas irrompendo em todos os lugares. Park havia chegado aos seus limites, incapaz de se defender mais. O líder da gangue Nox estava prestes a acabar com ele. De repente, duas pessoas intervieram. Uma delas correu em direção a Park para ajudá-lo a bloquear o ataque, mas eles estavam à beira do colapso. Naquele momento, o líder Nox estava no auge de sua euforia, aguardando o colapso final. Mas pode imaginar o que aconteceu a seguir? De repente, uma luz verde iluminou toda a cidade e todos dentro dela. Cidadãos e lutadores foram instantaneamente transportados para a montanha. Todos, exceto o líder Nox, que ficou em pé, chocado. Ele olhou para trás e viu Jizan surgir, usando seu poder para desintegrar mísseis em cinzas. Então Jizan lançou-se em direção à criatura gigante Nox para destruí-la no céu. O líder gritou em pânico: "Pare!" Mas Jizan não parou. Ele lançou um meteoro enorme em direção à criatura, aniquilando-a completamente. O líder tremia de medo, implorando para que ele parasse, mas Jizan declarou: "Vou vingar meu neto e vou levar você comigo para o inferno." Ele então destruiu a barreira ao redor da criatura e uma explosão devastadora varreu a área, obliterando tudo dentro dela. Todos viram aquela explosão e ninguém conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Naquele exato momento, Tiki atacou Jin com violência, fazendo-os cair novamente na cidade. Eles olharam ao redor, incrédulos, e viram Jizan sentado no chão, sua energia completamente esgotada, enquanto o líder da gangue Nox também havia chegado ao limite de sua resistência. Jin se aproximou, mas Tiki o agarrou e disse: "Chega, isso termina aqui. Dê-me a chave." Ele pegou a chave de Jin e seu corpo começou a se transformar de repente. Uma energia estranha e aterradora irrompeu dele. Ele olhou para eles com desprezo e disse: "Vocês todos vão morrer." Lá fora, Park e seus camaradas estavam avaliando a situação, dizendo: "Ji-san está acabado. O líder Nox está acabado. Só restam as crianças. O que vai acontecer agora?" Naquele momento, Ji e Mira sentiram a energia monstruosa de Tiki e decidiram fugir imediatamente, mas Tiki pegou Mira e quebrou seus ossos. Ji tentou salvá-la, mas foi derrubado. Tiki era imparável, atacando todos impiedosamente. Ninguém podia ficar no seu caminho. Quanto a Jin, ele começou a reunir sua energia, mas antes que ele pudesse agir, Tiki o agarrou e disse: "Seu esforço é inútil. Qualquer um que ficar contra mim morrerá. Este é o seu fim." Mas ao ouvir isso, Jin foi consumido pela raiva. Ele se lembrou do sofrimento de seu amigo e do cotovelo, e suas emoções se acenderam. Ele começou a canalizar sua energia com uma força tremenda. Ele se libertou e pressionou os pontos de energia em seu corpo e disse: "Vou mostrar a você seu verdadeiro lugar." Então, ele lançou um ataque furioso. Seu poder aumentou dramaticamente e ele desferiu golpe após golpe em Tiki, não dando a ele chance de respirar. Di e Mira, inspiradas, juntaram-se a ele na luta. Os três atacaram Tiki de todos os lados, mas você acha que eles poderiam acompanhar Tiki em sua nova forma? Nunca. Tiki os cercou e liberou suas estranhas criaturas. Elas atacaram Jin e o forçaram a se afastar de Mira. Mira correu em sua direção tentando ajudar. De repente, Tiki apareceu acima deles e disse: "Adeus." Ele então lançou um enorme feixe vermelho para destruí-los. Eles acharam que era o fim, mas Di interveio no último momento e tudo. Ele se fundiu com sua técnica e uma força poderosa surgiu dele. Ninguém poderia acreditar que tinha saído de seu corpo o poder de Jin e disse: "Mostre-me o que você tem." E os dois começaram uma batalha brutal, tão intensa, que a Terra não aguentou. Tiki não era fácil de derrotar. Ele continuava a golpear Jin e a invocar suas criaturas. Mas Jin não vacilava. Ele as esmagava uma após a outra. Então, ele saltou em direção a Tiki novamente, atacando com determinação feroz, enquanto todos assistiam em admiração, incapazes de acreditar no que seus olhos estavam testemunhando. Naquele momento, Tech tinha assumido o controle total e escorreram até ele para comemorar, mas ele havia gastado tanta energia que não conseguia mais ficar de pé, caindo em seus braços. De repente, Tech se transformou em uma fera enorme e o poder compartilhado tinha se esgotado. Yubo foi ajudar, mas Tech rejeitou sua mão dizendo: "Adeus." A chave retornou para Yubo e tudo foi restaurado. Enquanto isso, uma garota caminhava por uma das cavernas sob a cidade. Ela pressionou um cartão que estava carregando e olhou à frente para ver um portão maciço. A chave era justamente aquele cartão. Naquele mesmo momento, todos estavam verificando uns aos outros, celebrando o fim da batalha. Muitos que pudessem fazer. Assim foi o destino deles. De repente, uma garota apareceu diante deles, carregando a garota que estava na caverna. Ela disse: "Parabéns." Todos ficaram surpresos e puros novamente. No entanto, sua tristeza por seu... O avô dele permaneceu. Ele perguntou à garota mais uma vez se ela sabia algo sobre ele. Ela respondeu: "Não se preocupe, seu avô ainda está no chão, completamente exausto." Mais tarde, ele acordou em seu apartamento com Mira e Di, comemorando a vitória ao lado dele. Todos estavam esqueçam de curtir e compartilhar. Nos vemos na próxima aventura. Tchau.